Fique agora com o resumo do próximo capítulo de A História de Joana. Jenny pergunta para Salvador se ela realmente está sonhando. Salvador pergunta para a moça se ela está se referindo à felicidade que estão vivendo. Jenny diz que isso não é normal, as palavras e os beijos dele. Salvador comenta que eles têm telespectadores assistindo eles. Jenny fala que todos são invejosos. Salvador conta que todos estão gostando. Jenny diz que não consegue deixar de beijar ele. Salvador diz que eles têm um quarto adequado para caso se ela quiser continuar com tudo isso. Jenny fala que eles precisam achar Joana e Gabriel primeiro. Salvador fala que primeiro ele deve falar com Juliano. Salvador comenta que eles têm um problema maior, que é a divisória que está no meio deles. Jenny conta que eles poderiam tirar ela dali para dormirem juntos. Carlos comenta com Felipe que Paula havia dito que Joana poderia ser cúmplice de Gabriel. Felipe responde que a mesma é uma velha rancorosa. Carlos diz que Paula é uma mulher vingativa que não suporta que Gabriel tenha deixado de lado para viver feliz com Joana. Felipe conta que Joana não é como ele por ser estudiosa formada e fotógrafa. O mecânico pergunta no que ele poderia ajudar com Joana e Gabriel e avisa que a única coisa que sabe é que sua irmã foi junto com Salvador atrás do casal e que depois disso não havia falado mais com eles e diz que se caso ele quiser continuará. Carlos agradece e fala que é urgente Gabriel entrar em contato com o advogado dele antes que as coisas piorem. Felipe responde que está bem. Jenny fala com Salvador que foi besta tentando disfarçar que o amava. Salvador e Jenny começam a tirar as roupas deles. O casal acaba rindo ao cair com as camas se dividindo e Salvador a pergunta se ela está bem e pede desculpas para ela. Dani agradece o presente de Reni e o pergunta como ele aprendeu a fazer uma rosa de papel. Reni conta uma amiga de sua mãe se dedicava a vender flores e que a ajudava, mas que a mesma está perdendo a vista e diz que para animar ela presenteia com flores de papel. Dani ri e elogia o talento do rapaz. Reni elogia a moça e diz que ela está mais lindo do que nunca. Dani agradece e pergunta se ela tem alguma coisa. Reni afirma que não. Reni pega uma moeda na orelha da moça fazendo uma mágica. Dani pergunta como ele fez isso. Reni coloca a moeda na mão da moça e some com ela. Dani pergunta onde o objeto foi. Reni mostra que está nas flores de papel e pergunta se a mesma gostou. Dani responde animada que sim. Reni pede que secretária guarde a moeda para ela se lembra o como é valiosa. Dani pergunta para o funcionário se ele é mágico além de ser lindo e cavalheiro. Reni diz que de onde vem precisa fazer de tudo para sobreviver e a pergunta se ela gostou disso. Dani responde que gostou bastante. Reni diz que a rosa que deu para ela não precisa de água. Eles riem. Davi aparece atrás com explodindo de ciúmes. Joana comenta com Gabriel que o entende o motivo dele querer se entregar depois da entrevista de Paula e as notícias da internet. Gabriel conta que faz isso por ela e pelo seu filho e a cervejaria também além dele e diz que Rogério a essa altura esteja planejando destruir sua empresa. Joana pergunta se realmente o fiscal seria cúmplice de Rogério. Gabriel responde que depois do que Salvador o disse sacou mais ainda isso. Joana pergunta o que vai acontecer se caso ele se entregar para a polícia além de tentarem eliminar ele como fizeram outra vez. Gabriel diz que é por isso que eles devem se entregar para alguém que eles confiam como Salvador. Joana diz que eles poderiam pegar o telefone dela para entrar em contato com Josefina e com Salvador. Gabriel comenta que o telefone da família dela deve estar com intervenção. Joana pergunta se ela poderia pegar o celular do fiscal com o dono da casa. Gabriel avisa que o rosto da mesma está por todas as notícias. Joana pergunta o que eles faz por estarem imobilizados sem poder se defender. Felipe conta para sua mãe que Gabriel e Joana estão encrencados e que se agora é de menos se eles forem se entregar. Josefina pergunta o que poderia acontecer de pior com o casal. Ramon diz que podem acabar sendo eliminados. A família repreende o homem pedindo que ele não fale isso. Margarida pergunta se não é os policiais que estão indo atrás do casal. Felipe comenta que o tio de Gabriel o disse que é tudo conspiração e que tem a certeza de que enterraram o corpo na fazenda para culpar o empresário e diz que Paula falou na televisão que Gabriel era agressivo. Ramon responde que pode ser uma armação da família de Paula para se vingar da família de Gabriel. Josefina pergunta o motivo de Joana ter se casado justamente com Gabriel por sofrer tanto. Felipe fala que Gabriel é pai do filho dela Joana e que já faz parte da família e que agora precisa arrumar um jeito de ajudar os dois. Ramon diz que eles poderiam entrar em contato com Salvador e Jenny para ver se conseguirão alguma pista do casal. Josefina responde que ela mesma vai ligar para eles. Jenny e Salvador escutam o telefone tocar enquanto se beijam.
Camila avisa Manuel que Queiroz veio na empresa e que estão investigando tudo de novo sobre seu passado por algo que seu pai teve a culpa. Manuel diz que Queiroz é assistente de seu pai e que quer desaparecer com Joana e Gabriel. Camila afirma que está totalmente perdida. Manuel fala que seu pai está atrás de vingança e diz que Queiroz está atrás de poder político e que no fim podem acabar conseguindo. Camila responde que podem querer acabar com ela também. Rogério fala para sua advogada que precisa da autorização e o aval de Elvira para conseguir parte das ações da cervejaria Rubio e pede que Servina fale com o advogado da moça. Servina diz que vai até a casa do mesmo para que ele assine os papéis. A advogada pergunta se eles sabem alguma coisa sobre Gabriel. Rogério fala que ainda não, mas que já armou um plano com Queiroz para que o rapaz compareça frente a frente com a polícia. Paula pergunta para seu pai se ele pediu para Queiroz cuidar sobre o assunto de Joana. Rogério responde que sim e diz que Gabriel vai ser acusado de assassinato e preso pelo resto da vida dele e que Joana não é nada sem ele. Paula diz que precisa que Joana pague por ter tirado Gabriel dela. Rogério afirma que a fotógrafa vai pagar isso e pede para sua filha abaixar a voz dela. O salafrário diz que vai marcar uma reunião com a cervejaria para renomearam ele como presidente e diz que isso será irrecusável enquanto Paula estiver casada com Gabriel e fala que sua filha vai ter parte do poder da empresa. Serviana diz que ela está colocando travas sobre o assunto para que Paula possa ter direto às ações da cervejaria e que o juiz não terá mais o que fazer do que esperar que Gabriel a entregue as provas do que está exigindo. Rogério fala que isso deve ser comemorado. Rogério pede para sua filha mudar a expressão dela e diz que o casal não deve estar aproveitando a lua de mel deles com medo de serem pagos pela polícia com todas as notícias saindo pela internet. Paula diz que vai brindar com eles e pede que a advogada exija seus direitos sobre o filho de Gabriel e fala que isso é importante para ela. Gabriel avisa Joana que precisa falar com Salvador no povoado. Joana diz que o homem pode ser reconhecido e que é melhor ela ir no lugar dele. Gabriel fala que não irá deixar ela ir sozinha. Joana pergunta o motivo dela ter que ficar para esperar por ele. Gabriel responde que se ele demorar pedirá para a mãe dela vir buscar ela e que já não importa se os telefones estiverem com intervenções. Joana fala que não importa se o empresário conseguir o celular de Salvador sem alguém o reconhecer e fala que alguém querem o eliminar pode aparecer antes e pergunta se ele quer ela longe sem poder ver isso. Gabriel conta que não quer ela longe dele por isso. Serviana fala para Rogério que vai cuidar sobre o assunto com Elvira do poder das ações. Paula pede novamente que a advogada não se esqueça do assunto sobre o filho de Gabriel por ser algo bastante importante. Rogério pergunta para sua filha se ela realmente se importa com aquele garoto. Paula diz que o menino pode ser herdeiro de tudo que corresponde à fortuna de Gabriel. Camila chora desesperada. Manuel pede para a secretária tomar o remédio para se acalmar. Camila fala que não sabe o que fazer por saber que Rogério quer a eliminar. Manuel conta que se seu pai quisesse tirá-la do caminho dele já teria feito isso e diz que se ainda não fez e por ela ter algum poder sobre ele e pergunta se a moça deseja os utilizar contra seu pai. Rogério fala para sua filha não sabe se ela possa ganhar muito com a intervenção de Serviana a respeito do filho de Gabriel e diz que a mesma tem razão pelo fato do menino ser herdeiro de Gabriel mas que o quer e fala que tudo será resolvido com o tempo. Paula brinda junto de seu pai e fala que espera muito que o último dos Rubios desapareça. Joana chora na cama e preocupada com Gabriel. A fotógrafa pede perdão para seu filho e diz saber que deveria ser forte para ele e o pai dele. Mas confessa que tem muito medo deles se separarem e não verem nunca mais o empresário. Susana fala para sua amiga que o amor é lindo. Viviana diz que gosta muito do casal de Reni com Dani e a química entre eles. Susana diz que elas deveriam ter ajudado a amiga com o estilo e o penteado dela. Viviana comenta que Dani pelo menos possa esquecer de Davi por ser um amor impossível. Susana pede para Viviana apresentar alguém para ela igual a Reni. Viviana diz que não conhece ninguém assim. Davi pergunta para Irene quando Dani começou a namorar. Irene responde que a amiga encontrou alguém através do aplicativo de namoro. Davi pergunta que desde quando sua assistente gosta dessas coisas. Irene fala o que isso teria de mal. Davi diz que não. Irene comenta que a amiga merece por trabalhar demais na empresa e diz parecer que Reni é um homem muito bom e com muitas mulheres apaixonadas por ele e fala que o casal é lindo. Davi comenta que não acha isso. Irene conta que realmente o rapaz não acharia isso por se colocar em um pedestal mas que entende os ciúmes dele. Davi fala que a recepcionista não tem noção do que diz. Henriqueta pergunta para Carlos se Felipe sabe alguma coisa de Gabriel e Joana.
Carlos responde que o mecânico não tem noção onde os dois possam estar, mas que fará o possível para entrar em contato com a mãe de Joana para se comunicar o quanto antes com Gabriel. Henriqueta pergunta se o rapaz tratou ele bem. Carlos conta que eles são adultos e não adolescentes e fala que o rapaz tem problemas com ela por achar que não a merece e diz que se ele é capaz de intimidar ele não imaginaria o que ele fosse capaz de fazer. Henriqueta pergunta como o homem consegue fazer isso com ele. Carlos comenta que o mecânico é capaz de intimidar quem fosse por ela. Yadira fala para Josefina que estaria com muito medo se fosse ela. Felipe a adverte e diz que sua mãe já está bastante preocupada para receber fofocas. Yadira diz que não pode acreditar que ela não tenha visto Paula não contando besteiras sobre Gabriel e Joana. Josefina responde que não estava vendo TV à noite pois estava ocupada com outras coisas. Felipe pede novamente para Yadira ir embora por conta de sua família estar preocupada e diz que só quer que sua família esteja ali. Yadira fala que não é nenhuma estranha e diz que quando estava no sofá deitada Paula disse na entrevista que Gabriel era um abusador violento. Felipe se irrita e pede que a mulher pare e manda ela ir embora de sua casa. Yadira pede que o mecânico diga para a irmã dele não ficar se esfregando em Salvador por ser seu namorado. Josefina pede para a fofoqueira ficar quieta. Gabriel pergunta para Joana se ela está mais calma. Joana responde que não e pede desculpas por não ajudar em nada. Gabriel pede perdão por isso e diz que a coisa que menos quer é se separar dela e do filho dele e fala que não ficaria muito tempo fugindo assim e diz que a única forma de proteger ela e o filho dela se entregando e diz que vai se eliminar se caso acontecer alguma coisa com eles. Joana fala que isso tem custado tanto trabalho para ela e afirma que o ama bastante e diz que não consegue se adaptar com a ideia de estar longe deles por ter medo de não voltar a ver ele mais e diz que é demais isso para ela. Gabriel pede para a fotógrafa seja forte como ele para a história deles não acabar dessa forma. Jenny fala para Salvador que isso é a melhor coisa que aconteceu sua vida. Salvador que isso é ótimo. Jenny comenta que o rapaz tinha tudo guardado. Salvador conta que a moça cansou ele demais. Jenny fala foi ele quem insistiu. Salvador diz que a espera foi mais longa que a quaresma. Jenny ouve seu celular tocar. Salvador pergunta quem é. Jenny conta que é sua mãe. Salvador aconselha que a moça recuse a chamada e pede que a mesma ligue pelo telefone do hotel. Jenny diz que está bem. Felipe fala para seus familiares tentar entrar em contato com Salvador. Margarida diz que pode tentar pergunta para Pacheco. Ramon pede para sua filha fazer isso. Josefina atende seu celular e pergunta onde sua filha se encontra e diz estar bastante preocupada por ela não atender o celular. Jenny conta que ela e Salvador estavam ocupados e que não podem atender ligações pelos celulares deles estarem com intervenções. Felipe pega o telefone de sua mãe e avisa a sua irmã que o tio de Gabriel o disse que precisa que Gabriel entre em contato com o advogado dele. Jenny pergunta para quê. Felipe responde que Paula foi maior havia falado na televisão que Gabriel era um agressor de mulher e que Joana era cúmplice dele em tudo. Salvador pede calma para sua companheira. Jenny fala para Salvador que está bastante nervosa que enquanto eles estão felizes sua filha e Gabriel podem estar em perigo e que o detetive havia falado que eles não podiam confiar nos policiais para nada. Salvador conta que sua preocupação era que os fiscalizadores achassem o empresário antes deles mas que isso não acontecerá e a forma que quando achar os dois irão chamar eles depressa. Jenny diz que isso não é justo pois poderiam ir atrás do casal. Salvador fala que isso não pode ser mas que salvaria a vida de Gabriel para ele se entregar e diz que toda a opinião pública e impressa já saberiam e que não poderiam o eliminar. Jenny fala que se sente segura com o detetive por ele sempre ter uma saída para tudo e diz que tanto ela quanto Joana estão protegidas por ele. Henriqueta pergunta para Camila como ela está e diz que a chamou por estar preocupada com ela depois do que aconteceu no velório de Francisco. Camila diz que já está um pouco mais calma depois do ocorrido. Henriqueta fala para a secretária que eles estão orgulhosos dela pelo jeito que a mesma enfrentou Elvira na casa dela. Carlos agradece Camila por ficar do lado deles e defender Gabriel. Camila pergunta se eles estão claros de que Rogério está contra todo mundo. Carlos fala que estão cientes de que Rogério é perigoso por não parar de fazer mal a todos até conseguir o que querem. Camila responde que não é justo com ela por se arriscar para salvar a vida do empresário e fala que ninguém sabe onde o mesmo se encontra e diz que ela já não pode estar mais ali por se sentir muito assustada e desesperada. Felipe liga para Carlos avisando que conseguiu falar com sua irmã e que o comunicado foi entregue. Carlos agradece. Viviana vê o namorado e diz que é um milagre a presença dele. Manuel fala que trouxe um café com açúcar para ela.
Vivian pergunta se o rapaz não está a confundindo com Camila. Manuel pergunta se a mulher está com ciúmes. Viviana confessa que está com bastante ciúmes pelo fato de Camila ainda ser uma menina mimada que apesar de tudo ele não deixar de ver ela por se gostarem. Felipe entra com a namorada dentro do elevador. Viviana pergunta o que ele está fazendo. Felipe diz que gosta de resolver as coisas em clima tenso e que ela não precisa ficar com ciúmes de Camila. Viviana e Manuel acabam se resolvendo e se beijam. Dani comenta com Davi que trouxe todos os dados reportados. Davi pede que a mesma não se preocupe pois já tem eles no sistema de seu computador. Dani fala que já está indo. Davi pergunta se a assistente foi se trocar na casa dela. Dani responde que não e diz que somente a emprestaram e fala que o rapaz não disse nada sobre seu novo visual. Davi pede que a amiga se concentre no trabalho dela. Dani diz prometer que vai estar mais atenta. Davi pergunta o motivo da moça estar saindo com um tipinho. Dani comenta que o nome do rapaz é Reni e que o mesmo não é nenhum qualquer e fala que o homem é lindo cavalheiro e mago e pergunta se Davi não acha o rapaz é muito bonito. Davi debocha e responde que realmente. Salvador comenta com Jenny que o casal devem estar dentro de um carro azul pequeno e que os vão encontrar. Jenny diz não entender como eles só se metem em problemas aleatórios. Salvador pede calma para a mulher e diz que tudo ficará bem. Jenny fala que de fato eles estão bem por não terem sido eliminados e diz que está bastante feliz mas que sempre vem algo para acabar com a felicidade deles. Salvador conta que eles vão ficar bem. Jenny diz não entender o porquê eles deveriam ficar angustiados passando por toda essa situação. Salvador pede para a parceira não pensar nisso e diz que Gabriel e Joana precisam dele e que quando os acharem irão cuidar deles. Viviana pede para sua amiga trazer alguma coisa fria para ela beber. Susana pergunta o que a amiga estava fazendo por estar toda desarrumada. Viviana conta que é a mulher mais feliz do mundo. Susana pergunta o que aconteceu. Viviana responde que encontrou Manuel e que se beijaram. Susana diz que ela não deveria estar preocupada com Camila se sente feliz ao lado do namorado dela. Viviana pede para a secretária não falar da mulher pois estraga seu dia ao ouvir o nome da mesma. Susana fala para a amiga se arrumar bem. Viviana conta que Manuel é tudo para ela e diz que o homem é o tipo de cara que faz ela se esquecer que o mundo pode acabar. Susana fala que fica muito feliz por sua amiga e que precisa encontrar uma pessoa também em sua vida. Irene fala para Manuel que Carlos, Davi e Henrique desejam falar com ele. Camacho fala para seu patrão que os fiscalizadores dele estão atrás de Gabriel como ele havia pedido mas que não estão trabalhando junto de Salvador. Rogério fala que isso é estranho. Camacho responde que o mais estranho é que o detetive não está investigando a família de Joana como o fiscal havia falado. Rogério pergunta onde o detetive deve ter se metido. Camacho diz que isso é uma ótima pergunta. Salvador e Jenny encontram o carro de Gabriel parado na estrada. Jenny pede para o detetive abrir o carro. Salvador conta que é um carro da polícia e que ela não pode sair facilmente dali. Jenny pede para o namorado se apressar para abrir para ela o carro. Salvador fala que já está indo. Jenny pergunta se ele vê alguém ali dentro do carro. Salvador diz que não. O detetive pede que a mulher não toque no carro. Jenny fala que não vai tocar mas que pode ter acontecido alguma coisa com o casal e teme que eles possam ter sido sequestrados. Salvador diz que eles devem estar em alguma casa ali por perto. Jenny comenta que os sequestradores podem ter deixado o automóvel ali para despistar eles. Salvador diz que se tivessem o sequestrado já teriam entrado em contato com todo mundo como o fiscal gostaria. Jenny pede para o rapaz não voltar a repetir isso. Castilho pede desculpas e diz que isso é só uma informação de um profissional e pede que a mesma fique calma e afirma nada vai acontecer com ela. Jenny fala que se alguma coisa acontecer com o casal ela não vai se perdoar por isso. Salvador diz que Gabriel e Joana devem estar defendendo o amor deles como eles. Jenny conta que eles precisam continuar procurando. Davi fala que espera muito que Jenny possa entrar em contato com Gabriel e Joana para passar o recado para eles. Manuel aparece e Davi avisa que precisa falar com o rapaz em um tema muito delicado e diz que confia muito nele. Manuel pergunta o que seria. Henriqueta comenta que escutou Rogério pedindo para Elvira no velório de Francisco as ações dela para ele e pergunta se o jovem sabe o que isso significaria. Carlos conta que as coisas estão ficando muito feias mais ainda depois da entrevista da irmã dele e diz que eles já sabem dos planos dela e do pai dele e afirma que eles já comentaram disso antes mas que precisam saber de que lado Manuel vai estar. Rogério pede para Camacho continuar seguindo o detetive para saber o verdadeiro paradeiro de Gabriel. Camacho avisa que os telefones de Gabriel,
Carlos e Davi estão com intervenções. Rogério fala que cedo ou tarde alguns deles entrarão em contato com o empresário e pede que Camacho avise qualquer coisa que souber. Camila manda mensagem para Rogério comparecer urgentemente em seu apartamento. Manuel afirma que está em uma decisão difícil e diz que seu pai também espera o apoio dele. Henriqueta pergunta se o homem vai escutar o pai dele. Davi fala que dependendo da decisão dele irão o respeitar, mas que várias famílias dependem da cervejaria, não só eles e Gabriel. Carlos fala que precisa saber o que vai acontecer caso Rogério usar das ações que receberá de Elvira e como mesmo vai cuidar delas. Henriqueta conta que Elvira tem 20% da parte das ações e o pai dele 10%. Manuel revela que seu pai tem 20% das ações por conta de Samuel e Jaime e diz que cada um deles tem 5% das ações. Carlos se irrita e fala que sabia do jogo sujo de seu rival. Davi comenta que Rogério havia falado para Gabriel, mas que eles jamais conseguiram provas disso. Manuel pergunta se todos já sabem de que lado ele está depois da informação dada e conta que não vai bater realmente de frente com seu pai. Carlos responde que isso os convém. Manuel pede silêncio para os amigos de Gabriel e distância para eles. Henriqueta pergunta para Davi e Carlos se eles podem confiar no filho de Rogério. Jesus pergunta para Reni o motivo dele querer a levar em um restaurante e diz que uns tacos seriam suficientes para ela. Reni fala que a mulher tem sido como uma chefe para ele e diz que o pagaram por isso, é que eles precisam comemorar. Jesus pergunta para Camila se ela vem com eles. Camila diz que vai ficar para resolver algumas coisas do trabalho e pede que a mãe dela se divirta. Joana pede para Gabriel a deixar acompanhar ele no povoado e diz que ele pode precisar de sua ajuda. Gabriel pede para a fotógrafa ligar para a mãe dela quando ele sair e fala para a mesma ser forte. Joana responde que está bem para ela. Jenny e Salvador encontram o casal. Joana os vê e fica animada perguntando o que eles fazem ali. Gabriel diz que fica feliz em encontrar eles. O empresário pergunta como o detetive acharam eles. Salvador conta graças aos seguranças dele acharam um GPS no carro em que eles foram e diz que por isso conseguiram localizar eles. Gabriel fala que jogou o localizador no lixo. Jenny comenta que Salvador o achou e que haviam pensado que eles estivessem sido capturados. Joana responde que eles decidiu se esconder ali depois de ter perdido a viagem. Salvador fala que é ótimo que ninguém tenha visto eles por ali, conta que tem muitas pessoas fora do povoado e diz que precisaram passar a noite em uma pousada, mas que os encontraram. Jenny conta que estava bastante preocupada com sua filha. Gabriel afirma que estava pensando em se entregar para a polícia, mas que só não fez isso por conta do que estava acontecendo. Salvador diz que foi bom o rapaz não ter feito isso e fala que já estão lá agora. Gabriel fala que queria ir atrás dele por ser a única pessoa em que confia. Joana pergunta para Jenny se eles viram a entrevista de Paula. Jenny diz que a megera está doida. Joana fala que ela e Gabriel têm a certeza de que Paula e Rogério estejam juntos com Queiroz para sujar a imagem do empresário. Salvador diz que Gabriel precisa voltar para encontrar com um ótimo advogado e provar a inocência dele. Jenny fala para Gabriel que Felipe pediu para ele entrar em contato com o advogado dele. Gabriel conta que vai se comunicar com Cláudio. Joana pergunta se isso realmente é uma boa ideia. Salvador afirma que sim. Jenny responde que eles poderiam os ajudar a escapar também. Salvador diz que eles seriam todos presos pelo fiscal se caso fizessem isso e fala que o melhor seria encontrar um juiz justo para expor Rogério e o fiscal. Rogério aparece na casa de Camila e chama pela moça. Camila diz que ele já está na casa dele. Rogério afirma que sim por ser seu apartamento. Camila conta que sua mãe saiu e que havia pedido para ela não voltar até que ela avisasse para que eles tivessem tempo entre eles. Camila pergunta para Rogério se ele deseja tomar alguma coisa. Rogério responde friamente que não. Camila pede para o salafrário deixar a guerra entre eles de lado. Camila chama o ex-aliado e o seduz em seu quarto ao tirar sua roupa. Gabriel fala que acha que a melhor coisa que pode fazer é se entregar para que a justiça seja feita. Salvador diz que Gabriel precisa chegar sã e salvo até fiscalizadora. Jenny pede a ajuda de Deus. Joana pergunta como eles irão fazer isso. Salvador conta que vai entrar em contato com um grupo de amigos policiais de confiança que não tenham se deixado vender. Gabriel pergunta para o detetive se seria positivo falar com seu advogado. Salvador pega o celular dele e Gabriel pergunta se isso é de fato seguro. Salvador afirma que sim. Gabriel liga para Cláudio. Cláudio atende e pergunta o que eles poderiam fazer para se falar pessoalmente. Enquanto isso, Camacho capanga de Rogério escutar tudo através de um ponto. Gostou do vídeo?
Inscreva-se no canal e ative o sininho.